Poder estar. Boa noite, meus irmãos. Glória a Deus. Tão gostoso quando a gente está num lugar onde a gente pode sentir a presença de Deus, não é verdade? Glória a Deus. Nós estamos no último mês do ano, mês de dezembro. E no mês de dezembro é um mês que nós temos o costume de fazer algumas avaliações sobre a nossa vida. Tudo aquilo que nós alcançamos no decorrer do ano, tudo aquilo que nós não alcançamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós deixamos de fazer. Algumas coisas a gente quer que se repita no ano de 2016. Outras coisas nós não queremos que não repita nem no ano de 2016, nem em nenhum ano. Mas é um mês de avaliação, é um mês de reflexão, que todos nós fazemos. Áreas que nós conseguimos alcançar certo sucesso, outras áreas que nós fracassamos, mas é um mês de avaliação que nos coloca em oração e nos coloca em planejamento para o ano que vem. E eu gostaria de começar a minha mensagem desta noite fazendo uma pequena pergunta a você. Quem aqui deseja ter sucesso em alguma área de sua vida? Levante sua mão. Amém. Talvez você me responderia: pastor, eu não quero ter sucesso somente em alguma área da minha vida. Eu quero ter sucesso em todas as áreas da minha vida. A palavra sucesso é uma palavra desejada por todos nós. O sucesso mexe muito com o ser humano. O sucesso mexe com o ser humano por dentro. O sucesso mexe com o ser humano por fora. Por isso que a vida secular é uma correria em todos os sentidos. Todos buscando o seu espaço, todos querendo mostrar o seu valor, todos tentando ser importantes, todos querendo ser valorizados. Mas o sucesso que eu quero falar hoje é o sucesso que vem de Deus. Não somente o sucesso que vem de Deus, mas o sucesso também que aponta para Deus. O sucesso aos olhos de Deus, ele é totalmente diferente do sucesso aos olhos do mundo, e até mesmo aos olhos das pessoas. Pode ser que você ache que não tem sucesso, quando na realidade você é uma pessoa de sucesso. Ou pode ser que você ache que é uma pessoa de sucesso, quando na realidade você não é uma pessoa de sucesso. Então isso depende de como você está enxergando o que é o sucesso. Por isso que eu quero compartilhar essa noite o sucesso que vem de Deus e o sucesso que aponta para Deus. Porque o sucesso que vem do mundo, o sucesso que essa vida secular nos oferece, é um sucesso passageiro. Um dia isso vai acabar. Mas eu quero falar sobre o sucesso completo, o sucesso que vem de Deus. O texto que nós vamos ler hoje fala de um sucesso que uma pessoa alcança quando ela é obediente ao Senhor. E o nosso texto se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 28. Mas vamos falar um pouquinho sobre o livro de Deuteronômio. Deuteronômio significa segunda lei ou repetição da lei. Moisés, nesse livro de Deuteronômio, ele relembra as leis com o propósito do povo dedicar novamente suas vidas a Deus. Então, Moisés começa a lembrar as leis, começa a lembrar os fatos de tudo aquilo que Deus tinha feito em favor do povo, para que o povo dedicasse novamente suas vidas a Deus. Então, Moisés começa a lembrar tudo que Deus fez. Moisés, ele relembra o passado. Moisés, ele começa ali a rever o presente e também ele começa a revelar o futuro. Então nós podemos dizer ali que é uma retrospectiva, que é uma introspecção e também que é uma prospecção. E no capítulo 28 ele começa a exortar o povo, explicando que existe dois caminhos com as devidas consequências. Existem as bênçãos da obediência e também existem as maldições da desobediência. E ele explica que cada um colherá o fruto de sua decisão.
Mas hoje nós vamos nos concentrar apenas na primeira parte, no primeiro trecho, onde ele fala sobre as bênçãos da obediência. Então abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio 28, versículo 1 ao versículo 14, diz assim: Se vocês obedecerem fielmente o Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhe concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. De acordo com esse texto que nós acabamos de ler, nós podemos afirmar que a obediência é o segredo do sucesso. Repita comigo: a obediência é o segredo do sucesso. Fala para o irmão que está ao seu lado: a obediência é o segredo do sucesso. Observando esse texto, nós podemos notar alguns resultados desta obediência que traz o sucesso. É isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Que a obediência é o segredo do sucesso. E nessa obediência que traz o sucesso, nós podemos observar alguns resultados que o texto nos aponta. E eu gostaria de compartilhar com vocês 4 resultados dessa obediência que traz o sucesso. O primeiro resultado, então, posição de destaque. Versículo 1 e versículo 13. Olha o que diz o texto. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Versículo 13. O Senhor fará de vocês cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Então aquele que é obediente ao Senhor, ele se destaca. Se você observar o final do versículo 13, diz que eles sempre estariam por cima e nunca por baixo. A pessoa obediente ao Senhor, ela se destaca em tudo que faz, porque a mão do Senhor está sobre ele. Então ele se destaca, ele avança, ele cresce, e tudo que ele coloca a mão dá certo,
porque a mão do Senhor está sobre a vida da pessoa obediente. Não somente isso, ele não somente se destaca, ele não somente cresce, ele não somente avança, como as outras pessoas começam a perceber que a mão de Deus está sobre a vida dela. As pessoas começam a olhar para a vida dessa pessoa obediente e pensam, olha, está acontecendo alguma coisa, é Deus que está agindo na vida dela, porque pelas condições, pelos recursos, pelas habilidades, ela não poderia chegar aonde ela está chegando, somente é Deus fazendo isso. Então ela começa a se destacar, e esse destaque começa a ser observada pelas pessoas, porque a mão do Senhor está sobre a vida dessa pessoa que está obedecendo aos mandamentos do Senhor. Olhemos para o caso de José do Egito. José, ele era o filho preferido, por isso que ele foi vendido pelos irmãos, porque ele era o queridinho do papai, então ele foi vendido como escravo, e sendo escravo, José era o escravo preferido, tanto é que Potifar colocou ele como encarregado dos seus bens, mas depois então a mulher de Potifar dá em cima de José, José não quer nada com ela e com isso ele é acusado injustamente, então ele é preso. Mas quando ele é preso, o que acontece? Ele é o preso preferido, porque o encarregado da prisão fala para José, olha, agora você vai ser encarregado dos presos. Depois então José, ele interpreta o sonho, sai da prisão, e ali ele é o empregado preferido e ele se torna governador do Egito. Então percebam na vida de José, aonde José estava, Deus estava abençoando a vida dele, mesmo que ele não entendia aquele momento de luta que ele estava passando, mas o Senhor o colocou em posição de destaque. Sabe por quê? Porque José era uma pessoa obediente ao Senhor, mesmo sendo tentado na área sexual, quando ele era solteiro, ele resistiu. Agora, o preço que José pagou foi muito alto. Imagine o sentimento de rejeição que José guardava no seu coração por ter sido vendido pelos seus irmãos como escravo. Imagine o sentimento de injustiça que José tinha no coração quando ele foi preso injustamente. E é interessante que José ele foi preso por fazer a coisa certa. Ele não foi preso por fazer a coisa errada, mas foi preso por fazer a coisa certa. Então imagina esse sentimento de rejeição, esse sentimento de injustiça que estava no coração de José. Ele pagou um preço muito alto. Mas acontece que Deus não se esqueceu dele. Acontece que Deus não esqueceu da promessa e do sonho que tinha dado a ele. José era uma pessoa obediente ao Senhor, por isso o Senhor o colocou em posição de destaque. O Senhor o colocou como cabeça, ele era governador do Egito. Embora teve um tempo do trabalhar do Senhor na vida de José para que ele chegasse a ser cabeça, mas o trabalhar do Senhor na vida da pessoa obediente, mais cedo ou mais tarde, acontece dos planos do Senhor se completarem na vida dela, se cumprirem na vida dela. Amém, irmãos? Foi assim na vida de José. Agora, muitos de nós queremos se destacar em áreas da nossa vida. Mas será que a gente está disposto a pagar o preço pela fidelidade absoluta como José pagou? Querer se destacar, todos nós queremos, mas e pagar o preço pela fidelidade absoluta? O nosso sucesso, ele está no Senhor, está enquanto nós temos a capacidade de obedecermos ao Senhor e ser fiéis aos mandamentos de Deus. Se você observar o versículo 13, olha o que diz de uma pessoa que quer se destacar. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Irmãos, observem atentamente essa palavra cuidadosamente. A palavra cuidadosamente significa cuidar, significa zelar. Se você quer ser um cristão, que Deus o coloque em posição de destaque,
que ser um cristão, que Deus o honre aonde você quer que você esteja, então você precisa cuidar, zelar, ser diligente com os mandamentos do Senhor, com a palavra de Deus. O texto diz aí bem claro, seguirem cuidadosamente, você ter cuidado em observar, em guardar, em obedecer aquilo que o Senhor está mandando você fazer. Então o Senhor colocará você em posição de destaque. Agora, muitas pessoas não se destacam, porque em vez de dar lado para a obediência, estão dando lado para a rebeldia. Por isso que tudo que faz dá errado. Tudo que faz não prospera, não vai para frente, não dá certo. Pode dar certo até por um momento, mas lá no final dá errado. Porque dá mais lado para a rebeldia do que para a obediência. Assim como nós cuidamos para que um ladrão não entre em casa, a gente fecha a porta, a gente tranca a janela. É esse mesmo cuidado que a gente tem que ter na nossa vida para que a desobediência, ela não invada a nossa casa, não invada a nossa mente, não invada o nosso coração. Esse mesmo cuidado que a gente tem. Quando vocês vieram aqui, vieram de carro, vocês provavelmente acionaram o alarme do carro de vocês. Por quê? Vocês não querem que alguém vá lá e roube o carro de vocês. Embora às vezes isso possa acontecer. Mas você, o que você faz? Você tranca, você ativa o alarme. Isso é o quê? Cuidado, você está cuidando para que o seu carro não seja roubado. É esse mesmo cuidado, é essa mesma atitude que nós precisamos ter para que a desobediência, ela não entre em nossa vida. A obediência, ela é o segredo do sucesso. E ela nos coloca em posição de destaque, nos faz um vencedor. Amém, irmãos? Segundo resultado. Bênçãos que nos acompanham. Versículo 2 ao versículo 6, o texto diz o seguinte: todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Versículo 5. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Irmãos, aquela pessoa que é obediente ao Senhor, a bênção sempre o acompanhará. Se você olhar o versículo 2, ele diz: bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Então entenda, além da bênção vir sobre você, ela vai acompanhar você por onde quer que você for. Esse texto, meus irmãos, me fez lembrar, sabe de quem? De Abraão. Você perceber quando Deus fala para Abraão: Abraão, sai da sua terra. Ou seja, sai do seu conforto, sai do meio dos seus parentes. E Abraão, então, o texto diz, e partiu Abraão. Você sabe por que Abraão não tinha dificuldade de mudar de um lugar para outro? Porque Abraão entendia que a bênção do Senhor estava sobre a vida dele e o acompanhava. Então, para Abraão não importava se ele estivesse numa cidade aqui, numa cidade ali, se ele estivesse rodeado de parentes, ou se ele estivesse rodeado de amigos, ou se ele não estivesse rodeado de ninguém. Para Abraão, ele sabia que a bênção de Deus iria com ele para onde quer que ele fosse. Por isso que ele é chamado pai da fé. O que isso quer dizer, meus irmãos? Não importa se você está na capital, não importa se você está no interior, não importa se você é patrão, se você é empregado, não importa se você tem muitos amigos ou poucos amigos, não importa se você é líder ou você não é líder, se você é uma pessoa obediente, a bênção do Senhor vai acompanhar a sua vida. E ela estará aonde você vai estar. Amém? Então, eu não fico olhando para o que as estatísticas dizem. Eu fico olhando para aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque aonde eu for, a bênção vai comigo. É isso que o texto está dizendo. Bênçãos virão sobre você e os acompanharão. Isso que eu chamo de bênção completa. Isso que eu chamo de bênção abundante. Quem obedece ao Senhor vive uma vida abençoada. Sua família é abençoada. Seu trabalho é abençoado. Seus relacionamentos são abençoados. Seu lar é abençoado. Seu casamento é abençoado. Seus filhos, tudo. O que ele faz é onde ele está.
é abençoado porque ele é uma pessoa obediente ao Senhor. Observe novamente o versículo 3 ao versículo 6 e percebam aí nesse texto várias áreas que as bênçãos atingirão. Diz aí, serão abençoados na cidade, no campo, seu ventre será abençoado, suas colheitas, seus rebanhos, sua cesta, sua amassadeira, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Olha o tanto de bênção, irmãos, que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. Mas o texto, se você observar, desde o versículo 1 ao versículo 14, ele apresenta várias condições. Se obedecerem os mandamentos, se observarem cuidadosamente. Então existe uma condição, ou seja, existe a nossa parte e a parte de Deus. É o que o texto está dizendo. Agora, se nós olharmos novamente do versículo 3 ao 6, nós podemos perceber que Deus, Ele não está dizendo que nós não teremos lutas. Deus está dizendo que nós teremos bênçãos, até porque muitas bênçãos e vitórias virão sobre as nossas vidas através de muitas lutas. José, antes de ser governador do Egito, ele teve que passar pela prisão. Davi, antes de ser rei, ele teve que passar por Golias. Jesus, antes de ser Salvador, ele teve que passar pela cruz. Agora, sabe qual é a nossa maior luta que nós temos que passar? A luta do negar a si mesmo. É a luta do negar a si mesmo. Nós sabemos que nós temos um adversário, Satanás. Esse é o nosso, vamos dizer, o nosso inimigo número 1. Mas a nossa maior luta, tirando a nossa luta contra o diabo, é contra nós mesmos. É o negar a si mesmo. A Bíblia diz que onde estão os maus desejos? Estão dentro de nós. É a nossa carne guerreando com o nosso espírito. Um querendo fazer a vontade, a carne querendo fazer a vontade dela, o espírito querendo fazer a vontade dele. E a nossa maior luta é essa luta de negar-se a si mesmo. Agora, o que você pode fazer para ser uma pessoa obediente ao Senhor? O que vai lhe ajudar a ser uma pessoa obediente ao Senhor? Eu gosto muito desse texto, lá em Jó capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Preste bem atenção no final dessa frase. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Você quer ser uma pessoa obediente? Tema a Deus e evite fazer o mal. Isso vai lhe ajudar a ser uma pessoa obediente. Quando você passa a temer a Deus e passa a evitar de qualquer circunstância, qualquer momento, a fazer o mal. E as bênçãos de Deus virão sobre a sua vida e vai lhe acompanhar por onde quer que você esteja. A obediência é o segredo do sucesso. E a sua bênção não será pela metade, meu irmão, minha irmã. A sua bênção será completa. Olha que frase linda o que diz. Não fique empolgado com o que Deus pode dar. Empolgue-se com o que Ele é. Apesar de Deus nos garantir bênçãos, esse não deve ser o nosso maior foco. O nosso maior foco deve ser procurar sermos obedientes em tudo que Ele mandar. E aí as consequências dessa obediência, elas virão sobre as nossas vidas. Então o meu foco não é ter esse sucesso, por isso eu vou ser obediente. Não, eu vou ser obediente. O sucesso vai ser por conta de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nosso desejo tem que ser de procurar conhecer Deus cada vez mais. A obediência é o segredo do sucesso e ela atrai bênçãos que nos acompanham. Terceiro resultado, garantia de vitória. Agora nós vamos lá para o versículo 7. Diz o seguinte: o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que o atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Irmãos, Deus garante a vitória
para as pessoas que lhe obedecem. Como nós dizemos antes, na vida nós enfrentaremos muitas lutas. Nós passaremos por frustrações, nós passaremos por dores, nós passaremos por decepções. Nós vamos encontrar isso nessa vida, sabe por quê? Porque a vida aqui na terra, ela não é perfeita. A vida aqui na terra, ela não é justa. Por isso que nós vamos enfrentar muitas lutas, decepções, frustrações. É isso que nós vamos encontrar aqui. Mas o que o texto está dizendo, que o Senhor nos garante a vitória. O que isso quer dizer? Que você não passará por essas lutas sozinho. Que Deus vai lhe ajudar nessas lutas. E quando você não tiver mais forças para lutar, Deus vai lutar por você, amém? Não é à toa que ele diz que a batalha é do Senhor. Então o texto está dizendo que Deus vai lhe garantir a vitória e vai lhe dar forças para que você possa lutar. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso redor como um leão, tentando nos tragar. Tentando, mas ele não vai vencer, amém? Salmo 91, 7 diz que 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Deus quer lhe dar vitória sobre as suas lutas, sobre as lutas que você tem passado, sobre as lutas que você tem travado. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, porque não existe você ser mais que vencedor sem luta e sem adversário. Para você ser mais que vencedor, você precisa de luta e você precisa de adversário. Senão você não vai ser vencedor. Já viu algum vencedor sem vencer alguma coisa? Não existe. A Bíblia diz que nós somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Então, se você não morreu hoje, meu irmão, parabéns, você venceu novamente. Amém? Se a Bíblia diz que nós somos como ovelhas destinadas ao matadouro, se você não foi morto hoje, glória a Deus, você venceu novamente. Versículo 7. Continuando no nosso texto, diz o seguinte: que o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os seus inimigos. Quem concederá que sejam derrotados? O Senhor. Agora, como que nós podemos viver uma vida assim, de vencedor, de uma pessoa obediente, de uma pessoa que está sempre vencendo, uma pessoa que, apesar das lutas, continua firme? Eu gosto muito desse salmo, Salmo 51, 12. Diz o seguinte: devolve-me a alegria da tua salvação. Preste atenção no final. E sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Irmãos, vocês sabem o contexto dessa palavra aqui? Quando essa palavra foi escrita, em que condição essa palavra foi escrita? Quem escreveu essa palavra aqui foi Davi. E sabe em que momento Davi escreveu essa palavra? Quando ele tinha cometido adultério com Betseba. Ele experimentou uma grande derrota na sua vida por causa da desobediência. Então ele escreve esse salmo. Ele diz: Senhor, eu preciso desse espírito pronto a obedecer. Essa também deve ser a nossa oração, não somente uma oração quando nós aceitamos a Jesus, não somente uma oração feita no início do mês, no início do ano, no início do dia. Eu preciso fazer essa oração a todo minuto. Senhor, me dá esse espírito pronto a obedecer, porque em 1 minuto eu posso estar obediente, mas depois de 1 minuto eu posso desobedecer a Deus. Então eu preciso fazer essa oração, dizendo: Senhor, me dá esse espírito pronto a obedecer. Agora, tem muitas pessoas que têm o espírito pronto a reclamar, pronto a murmurar, pronto a questionar, pronto a ficar de cara feia, mas não pede a Deus: Deus, eu quero esse espírito pronto a obedecer. Ele está sempre pronto para reclamar, pronto para questionar, pronto para colocar defeito em tudo, pronto para desobedecer, pronto para endurecer o coração, mas não está pronto para obedecer. Se nós queremos ver nossos inimigos derrotados, até a nossa própria carne que habita dentro de nós, porque ela precisa ser derrotada diariamente, nós precisamos pedir a Deus esse espírito pronto a obedecer. Não importa as circunstâncias, não importa o contexto, e não importa o local em que você está. Nós precisamos ter esse espírito pronto a obedecer. A obediência é o segredo do sucesso.
ela nos garante a vitória. Lembrando que a nossa maior vitória já foi consumada lá na cruz do Calvário. Aleluia! A nossa vitória final, a vitória sobre a morte, ela já foi consumada lá na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. A obediência é o segredo do sucesso. Quarto e último resultado: prosperidade em diversas áreas. Olha o quarto resultado a respeito da obediência que traz o sucesso. Prosperidade em diversas áreas. Agora nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 12. Diz assim: o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos seus caminhos. Versículo 10. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Versículo 12. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e abençoar todo o trabalho de suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. Amém, irmãos? Quando eu estava lendo essa parte aqui no versículo 10, que diz assim que as nações terão medo de vocês, isso me fez lembrar de uma história que o pastor Abe conta em um dos seus livros. Ele diz assim que quando o leão sai para caçar, ele dá aquele rugido forte, que todos os animais escutam. E os animais pensam: olha, o rei saiu para caçar. Você percebe que o leão, quando ele está ali saboreando a sua caça, ele não fica preocupado se alguém vai atacá-lo. As outras não. Os outros animais, eles comem com o olho aqui na presa e com o olho olhando do lado, porque ele é caça e ao mesmo tempo ele é caçador e ao mesmo tempo vira caça. Mas com o leão é diferente. Então, quando o leão dá aquele rugido, os animais já falam: olha, o leão saiu para caçar. Sabe, irmãos, o pastor Abe diz que assim tem que ser o filho de Deus. Quando ele entra num lugar, o diabo tem que tremer e dizer: aí vem o filho de Deus. É assim que tem que ser. Aonde nós entrarmos, pode ser o ambiente que for, o diabo tem que tremer. Porque ele tem que pensar: aí vem o filho de Deus. Aí vem o filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, quando eu li esse texto, eu lembrei dessa história. Quem obedece ao Senhor atrai também a prosperidade sobre a sua vida. Agora, entenda bem o que eu vou dizer sobre prosperidade. Ser próspero é ser bem-sucedido. Esse é o verdadeiro conceito da prosperidade. Ser próspero é ser bem-sucedido, é não ter ausência de nada. E se você olhar o versículo 8, 11 e 12, diz que nós seremos bem-sucedidos em nosso trabalho. O que isso significa, irmãos? Que Deus vai nos dar capacidade, que Deus vai abençoar os nossos projetos, e que Deus vai dar os recursos necessários. Amém? Então, quando nós somos obedientes ao Senhor, Deus nos dá prosperidade em diversas áreas. E a gente começa a ser bem-sucedido em várias áreas da nossa vida. E o 8, 11 e 12 diz: no trabalho. Versículo 9 e 10 diz que nós seremos bem-sucedidos espiritualmente. Ou seja, Deus forjará em nós a santidade. E Deus fará com que as pessoas ao nosso redor reconheçam que somos dele. Isso é o quê? É o nosso testemunho. As pessoas olharão para a nossa vida e vão ver Deus em nossa vida. Isso é ser bem-sucedido espiritualmente, onde o seu testemunho já fala por si. Deus tem prosperidade para nós em diversas áreas. Agora, não adianta você ser próspero financeiramente e ser miserável em outra área, porque isso não é prosperidade. Tem pessoas
que são prósperas financeiramente, mas miseráveis no seu casamento. Tem pessoas que são prósperas financeiramente, mas miseráveis nos seus relacionamentos. Tem pessoas que são prósperas financeiramente, mas miseráveis espiritualmente. Por isso que a Bíblia diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a gente precisa saber qual que é o conceito da prosperidade que o Senhor quer que a gente desfrute. Por isso que a prosperidade que vem de Deus, ela atende a diversas áreas da nossa vida, não atende só o lado financeiro. Atende várias áreas da nossa vida. Então a gente é bem sucedido financeiramente, a gente é bem sucedido espiritualmente, a gente é bem sucedido em casa, a gente é bem sucedido no trabalho, a gente é bem sucedido no meio da família. Isso é a prosperidade que Deus tem para nós em diversas áreas. Agora vamos voltar para o caso de José, que nós começamos com o caso de José e eu quero terminar com o caso de José. Deus concedeu prosperidade não somente financeiramente para José. Ele concedeu prosperidade relacionalmente também. Vou lhe explicar. José foi vendido por quem? Pelos seus irmãos. Por causa de inveja e tudo mais. Depois, vocês já sabem a história, que José reencontra os seus irmãos. E aí o que acontece? Eles se abraçam e se beijam. Acontece que depois, passar algum tempo, o pai de José, Jacó, ele morre. E aí os irmãos pensam entre si: olha, o nosso pai morreu. E pode ser que agora José vai vingar tudo aquilo que nós fizemos contra ele. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos até José e vamos falar para José que nós seremos os seus escravos, os seus empregados. E aí talvez ele nos poupe a vida. Essa era a ideia dos irmãos. Então os irmãos chegaram para conversar com José. E sabe o que José disse para os seus irmãos? Olha, todo o mal que vocês me fizeram, Deus tornou bênção. Vocês não serão meus escravos, vocês não serão meus empregados, vocês desfrutarão da prosperidade que Deus tem me dado. Eu vou sustentar vocês, eu vou sustentar suas esposas, eu vou sustentar os seus filhos, eu vou arranjar pasto para os seus animais, vocês vão desfrutar comigo dessa prosperidade que Deus deu para mim. Irmãos, o que isso quer dizer? Que agora José estava tendo um relacionamento de verdade com seus irmãos. Agora os irmãos não venderiam, nem ele se vingaria, mas agora eles estariam juntos, desfrutando da bênção do Senhor. Prosperidade financeira e prosperidade relacional. Irmãos, Deus está disposto a nos honrar em tudo que nós fazemos. Mas nós precisamos obedecer cuidadosamente aos mandamentos do Senhor e fazer a vontade. Honre a Deus e Deus vai honrar você aonde quer que você esteja. A obediência é o segredo do sucesso e ela traz prosperidade em diversas áreas. Deus está disposto a derramar chuva de bênçãos sobre a sua vida. Irmãos, não existe cota de bênção para cada pessoa. Não existe cota de bênção. Ah, fulano já recebeu a sua cota, então agora, anjo, fecha a torneira aí, porque agora a cota dele já venceu. Não. Deus tem infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Então não existe cota de bênção. Deus está disposto a derramar chuva de bênção sobre a nossa vida. Mas nós precisamos desse espírito pronto a obedecer. Agora, seja em qualquer lugar, seja em qualquer situação, não importando o impacto que vai causar, se isso vai te prejudicar ou não, se vai te envergonhar ou não na sua cabeça, nós temos que ter esse espírito pronto a obedecer. Agora, se você olhar o versículo 14, Moisés dá uma advertência ao povo dizendo: não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou. Irmãos, o que isso quer dizer? Que quem conhece a palavra de Deus não deve abandoná-la. Que quem conhece a palavra de Deus deve
obedecê-la. É isso que quer dizer. Irmãos, o Senhor jamais quebra a aliança que fez com a gente, mas Ele também espera essa mesma atitude dos seus filhos. Apocalipse 2,10 diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tem muitas pessoas que querem a coroa da vida, mas não permanecem fiéis. São fiéis por algum tempo, são fiéis em algumas coisas, mas a vontade de Deus é que a gente seja fiel até a volta do Senhor Jesus. A obediência é o segredo do sucesso, e ela traz alguns resultados. Primeiro, posição de destaque. Deus vai colocar você como cabeça e não como cauda. Você será uma pessoa que viverá se destacando, viverá avançando, sempre progredindo. Segundo resultado, bênçãos que nos acompanham. Então as bênçãos virão sobre você e o acompanhará, aonde quer que você esteja. Terceiro resultado, garantia de vitória. O Senhor nos dará forças para lutar e também lutará por nós. E quarto e último, prosperidade em diversas áreas. Em tudo, nós seremos bem-sucedidos. Amém, irmãos? Que você fique com essa mensagem em seu coração e que Deus abençoe a sua vida. Amém? Eu gostaria que a equipe de louvor viesse aqui. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu gostaria de orar por você. Sabe por quê, irmãos? Há certas áreas da nossa vida que a gente tem mais facilidade em obedecer. Isso depende de cada pessoa. Cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas fortalezas. Então tem algumas áreas que a gente consegue obedecer com mais facilidade. Tem outras áreas que não é porque a gente não quer obedecer, mas é uma área que a gente tem uma maior dificuldade e a gente luta mais intensivamente do que outras áreas. Então eu gostaria de orar por você exatamente nesse sentido, para que o Senhor lhe dê capacidade em obedecer a essas áreas que você está tendo dificuldade em obedecer. Essa área que você tem sofrido tanto, e você vai, ora, pede perdão, mas logo mais você já comete o erro novamente, e você chora e você clama. Eu gostaria de orar por você. Então se você quiser essa oração, você pode se colocar em pé, ou você pode se colocar de joelho, ou se você quiser vir aqui à frente, você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente, porque não importa se você vai estar em pé, sentado, se você vai estar de joelho ou não, não importa se você vai sair daí ou vir aqui à frente, ou ficar no seu lugar, o que importa é o quê? É o seu desejo, é a sua fé e a sinceridade do seu coração. Comece a orar e dizer: Deus, me dá um espírito pronto a obedecer nesta área. Me dá um espírito pronto a obedecer nessa luta que eu tenho travado. Eu não tenho conseguido prevalecer. Eu não tenho conseguido caminhar em vitória. Comece a mencionar as áreas que você tem dificuldade, tem tido dificuldade de caminhar em vitória. Algumas áreas que você tem perdido até o sono. Algumas áreas que até o inimigo tem lançado muito sentimento de culpa na sua vida. Coloque essas áreas diante de Deus, para que Deus dê forças, para que o Espírito Santo lhe capacite, para que você tenha forças para negar a carne, para resistir o diabo, para que ele fuja da sua vida. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, pelo alerta que o Senhor nos deu essa noite. Ó Deus, o Senhor nos falou sobre obediência. Não somente a obediência porque ela vai trazer o sucesso, mas a obediência porque é isso que o Senhor espera dos seus filhos. Senhor, o Senhor nos deu o teu Espírito Santo, que nos consola, que nos capacita, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós te pedimos, Senhor, esse mesmo Espírito Santo que habita em nós, que nos convence, que nos encoraja, que nos revela, que nos mostra quando nós estamos errados.
Oh Espírito Santo de Deus, nos dá forças para que nós possamos prevalecer sobre certas áreas de nossa vida que nós temos enfrentado muitas lutas, que nós possamos prevalecer em certas áreas de nossa vida que nós não temos caminhado em vitória. Senhor, nos dá essa capacidade, Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, nos dá vigilância, Senhor, nos dá a fome, a sede da sua palavra, para que nós possamos nos encher cada vez mais, para que cada dia o Espírito possa ocupar mais espaço em nossa vida, e a carne possa, ó Deus, ó Pai, bater em retirada diariamente. Senhor Jesus, nos ajuda o negar a si mesmo, o negar a nossa vontade, o negar os nossos desejos, o negar, ó Pai, o desejo de querer ocupar o lugar do Senhor, de querer governar a nossa vida, de querer a glória para nós. Nos ajuda a negar tudo isso, Senhor. Pai, se nós não sermos santos aqui na terra, como nós queremos ser santos no céu? Se não nós sermos obedientes, se a obediência não começar aqui na terra, por que nós vamos aguentar sermos obedientes à vida eterna no céu? Nos ajuda, Senhor, nos capacita, ó Pai. Eu coloco cada vida, cada irmão que está clamando com sinceridade de coração, rasgando a sua alma diante do Senhor. Pai, responde essa oração, Senhor, dê força, Senhor, quebra todas as algemas, Senhor, derruba todas as barreiras, Senhor, quebra os grilhões, para que esse meu irmão, para que essa irmã possa caminhar em vitória nessas áreas que tem tido dificuldade. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado por mais uma palavra que você trouxe para nós. Mas nós não queremos ficar com essa palavra no conhecimento. Nós queremos transformar essa palavra de conhecimento para a prática. Nós queremos sair do conforto e entrar no confronto contra nós mesmos. Nós queremos sair da passividade e nos tornarmos pessoas proativas, com o espírito pronto a obedecer, onde a nossa vida falará mais do que as nossas palavras. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Poder sentar. Domício. Deus, louvado seja o nome do Senhor por esta noite. Vamos aplaudir ao Senhor por esta palavra. Glória a Deus. Amados, a pegada nesse ano agora de 2016. Qual é o tema que a nossa igreja vai trabalhar 2016? Quem já sabe aí? 1, 2, 3 e já. Amados, santidade e avivamento. Amém? Eu estava conversando ali com o pastor Jean. O começo da santidade, gente, é a humilhação. É a dependência de Deus. Se nós não tivermos uma pegada de humildade, nós não vamos experimentar a santidade. E sem santidade não há avivamento. Quando o povo está podre, Deus não joga avivamento, Deus manda fogo, consumidor, né? Então, amados, humildade. Humildade, é isso que traz a santidade sobre a vida da igreja. É entender que o propósito de Deus é maior do que o teu. E que você não é o dono da tua vida, o Senhor que é. Então você, quando se humilha diante da mão do Senhor, você entende a importância e o poder da santidade. Viver isso que o pastor Jean acabou de pregar, viver segundo as palavras do Senhor e seguir cuidadosamente. Não é ouvir, curtir, achar legal não, e vir para a igreja não. Seguir cuidadosamente, amados, a palavra de Deus em todas as áreas da nossa vida. Não é fácil viver, não é fácil se relacionar, mas o Senhor tem trabalhado em nós. Amado, humildade. Se você não for humilde, você não vai viver em santidade. E sem santidade não terá avivamento. Falei aqui na oração, aquele texto de Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A primeira coisa é humilhação, irmãos. Então precisamos fazer isso. O último avivamento que a Argentina experimentou na década de 80, o argentino era muito marrento. Aí teve aquela guerra lá das Malvinas, onde os argentinos ficaram com a moral tudo baixa.
Aí veio o avivamento sobre a Argentina. Não espere isso acontecer sobre a nossa nação. Não espere Deus submeter a nossa nação a um nível de humilhação para a gente se voltar para Deus. Ou não espere Deus fazer isso contigo. Busque ao Senhor. Tenha uma vida de santidade. Porque se nós vivemos em santidade, nós veremos o avivamento e experimentaremos tudo isso que a palavra do Senhor nos falou. Bênção no ventre, bênção nos celeiros, bênção nos animais que nós criamos, que naquela época os animais, hoje é o nosso trabalho. Você vai prosperar e vai ser abençoado no seu trabalho. Tem muita gente prosperando em meio à crise. É bênção de Deus. É vivendo a palavra de Deus. Viva isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Como eu sempre faço, eu quero que você fique de pé. Eu gostaria de chamar a Daniela. Vem aqui, Daniela, fazer oração aqui. Daniele, vem aqui, por favor. Vem aqui fazer uma oração. Encerrando. Não é encerrando o culto, que o pastor Jean já orou, mas eu gosto sempre de terminar fazendo uma oração para que a tua semana seja bem sucedida. E quero enfatizar mais uma vez. Ali fora tem esse livro aqui que é apenas R$25, com 12 estudos sobre a mudança da sua mente. É um livro que está sendo transformado numa Bíblia com estudos da Sociedade Bíblica do Brasil. E todo o dinheiro desses livros está sendo destinado para o Natal do ID, para o projeto social da nossa rede. Você podendo comprar, pode comprar, compre vários, compre no cartão e com certeza será uma bênção para a sua vida. Amém? Vamos orar e consagrar ao Senhor a nossa próxima semana? Paizinho querido, Paizinho de amor, Deus, te agradecemos, ó Deus, por essa palavra tão preciosa, Deus. Muito obrigada porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, papai. Deus, que verdadeiramente essas palavras nós possamos colocar em prática, Deus, como o próprio pastor disse, Deus, não apenas vir aqui, escutar, ó Deus, e sair daqui sem nem mesmo, Deus, continuar praticando, Deus, sem nem mesmo tentar, ó Deus. Então, papai, que pelo poder do teu Espírito Santo, Deus, o Senhor possa verdadeiramente, Deus, nos ajudar, ó Deus. Somos tão falhos, tão pecadores, ó Deus, mas que o Senhor venha, Deus, nos ajudar, ó Pai, estar a cada dia mais perto do Senhor, ó Pai, obedecendo mesmo a Tua palavra e agradando o Seu coração, Paizinho. Que o Senhor continue com cada um aqui, Deus, e no que cada um for fazer, comunhão com os irmãos, ó Deus, que tenhamos um final de semana muito próximo mesmo de Ti, Deus, e que nós possamos colocar verdadeiramente, Deus, as nossas vidas no Teu altar, no Teu trono de glória, que o nosso coração anseie mesmo estar pertinho do Senhor cada dia mais, papai. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos por essa palavra tão preciosa, Deus, e tão forte aos nossos corações. Amém. Deus abençoe vocês. Até sábado que vem, no Natal Black.